Doutor Noronha, em relação a esse caso que apareceu no Brasil, muda alguma coisa no protocolo que já havia aqui no estado do Piauí? Não, não muda nada no protocolo. O protocolo já foi estabelecido para receber esses eventuais casos suspeitos. O fluxograma segue como foi descrito. E assim, não vai mudar nada em termos de manejo de paciente nem nada disso. Já era esperado que nós tivéssemos algum caso confirmado. Agora vamos avaliar para ver como vai ser a evolução disso, se vão surgir novos casos. Caso chegue ao Piauí, como o estado está preparado para esses pacientes? Bom, caso chegue ao Piauí, hoje as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde são para tratar esses casos como um isolamento que a gente chama de contato e de gotícula. Então, o que isso quer dizer? Que o paciente vai ser acompanhado num quarto fechado. Então, a maioria dos hospitais, a totalidade de hospitais, é capaz, com quartos fechados, é capaz de fornecer esse tipo de cuidado. Se a gente pensar pelo espectro mais grave da doença, que é o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, a gente já tem casos de síndrome respiratória aguda grave causados por influenza, causados por outros vírus, e todas as unidades de saúde já são treinadas em como manipular esse paciente. O que vai acontecer? Com o coronavírus, os cuidados vão ser os mesmos, seguindo as recomendações. Então, a gente vai frisar e reforçar a necessidade do uso dos EPIs pela equipe que vai estar atendendo e também a necessidade da higienização das mãos, que ela serve tanto para a população quanto também para a equipe médica de enfermagem multiprofissional que vai atender esses pacientes. O uso de máscaras e álcool gel, eles são realmente eficazes? São. Então, assim, vai depender de cada caso. Para a população em geral, a recomendação é: você está com a síndrome gripal, você se enquadra no quadro epidemiológico de um caso suspeito, ou seja, há 2 semanas você viajou para algum desses países, ou você teve contato com um caso suspeito da doença, ou um caso diagnosticado da doença. Isso é importante lembrar, porque assim, não é porque eu tive contato com alguém que foi para a Itália, que a pessoa está muito bem e eu estou com um quadro gripal agora, que eu sou suspeito. Não, porque a pessoa que foi para a Itália está bem. Então ela não entra na nossa definição de caso, tá certo? Então assim, a máscara vai servir para quem? Para o indivíduo que é um caso suspeito, ele vai usar a máscara cirúrgica, a equipe do hospital que vai estar em contato com esse paciente vai utilizar a máscara cirúrgica. Caso seja utilizado algum procedimento que gere o que a gente chama de aerossol, aí a equipe do hospital vai utilizar os respiradores N95, que eles filtram partículas menores, né? Quais são esses procedimentos que geram aerossol? A aspiração, a intubação orotraqueal, a reanimação cardiopulmonar, a broncoscopia, são todos procedimentos que geram aerossol. Então, nessas situações, a coleta do material, nessas situações, eles vão estar utilizando essa máscara N95. Lembrar que avental e o óculos de proteção ou protetor facial. Surgiu o boato de uma mulher em Floriano que teria voltado recentemente da Itália e estaria com sintomas de gripe, que poderia ser o coronavírus. Ela se enquadraria nesse caso? Ela foi avaliada pela equipe do hospital. Pela avaliação inicial, ela não se enquadra num caso suspeito, por conta da própria definição temporal. Ela esteve na Itália há mais de 2 semanas. Como o lapso temporal ele não está descrito assim, por onde passou, foi só a primeira notificação, o primeiro contato, e essa paciente voltaria ao hospital hoje ela vai ser avaliada pelo infectologista do hospital, mais a equipe da vigilância epidemiológica, para a gente definir exatamente por onde ela passou, o período de tempo, mais. Se realmente confirmar que foi há 20 dias ou 30 dias, ela não se enquadra como caso suspeito. Trabalho que está sendo feito ou que é feito no aeroporto, como é que é na prática? Na verdade, eles têm um protocolo próprio. Hipoteticamente, o que aconteceria? Durante o voo, eles detectam que tem um sintomático respiratório. Esse sintomático respiratório vai identificar que ele esteve em algum desses países suspeitos. Eles vão entrar em contato com a Anvisa durante o voo, né? A expectativa é que quando a aeronave pouse, ela não desembarque os passageiros inicialmente, venha uma equipe da Anvisa com uma equipe de médicos da Fundação Municipal para avaliar esse caso e definir se realmente é um caso suspeito ou não.
Se for, ele vai ser encaminhado para a unidade sentinela mais próxima para ter avaliação inicial, coleta de exames, definição da gravidade do caso para ver se vai precisar ficar internado ou não. Nesse momento, o senhor recomendaria viagens para fora do Brasil? Olha, atualmente o Ministério da Saúde não tem proibido as viagens para fora do Brasil, nem para esses países especificamente afetados. Mas o que a gente pode recomendar é o uso do bom senso. Se você não tem um compromisso inadiável, procure evitar até que essa situação fique mais estável do ponto de vista epidemiológico.